Bom dia! Soco matinal de acordo com o Douglas. Hoje é o quê? Hoje velho, hoje a energia lá em cima. Por que energia lá em cima? Porque a gente tem o governo aí estudando ampliar o teto do MEI. Hoje o teto do MEI tá ali em R$ 81 mil, né, declarados em nota fiscal por ano. E aí o governo agora vem com uma proposta de aumentar esse teto do MEI aí com uma progressão ali de tarifas. A gente vai falar aqui mais uma boa coisa aí. Isenção é com a gente mesmo. Península vende aí toda a sua participação de que corresponde a 4,9% do Carrefour Brasil. Península, quem que é Península? É uma empresa, não é uma península, uma ilha ali grudada no continente. A gente está falando da empresa Península, né, que é acionista ali de 4,9% de todo o Carrefour Brasil. E ela faz essa venda aí. Que movimento, hein? Logo depois do Carrefour da França ali fazer uma proposta, né, com um grande prêmio ao Carrefour Brasil. A gente vai explicar isso mais para você hoje. Sejam muito bem-vindos aí vocês novamente, todos os dias aqui com a gente. E aí, você escuta pelo Spotify ou pelo YouTube? Comenta aí, porque a gente vai fazer alguma coisa com isso. Então, ao meu lado aqui, Manuel Neto, grande Manuel Neto, cara. Bom dia, querido Edson. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, meu querido Douglas. E bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia. E hoje gravei, inclusive, lá no Investidor Sardinha Cripto, outro vídeo, e falei no início do vídeo que eu já tava gravando de manhã com o Lucas, então tô trabalhando mais do que o barbeador ali do Manuel Neto. Porque, cara, Manuel Neto vem todo dia sem um fio de barba, e olha que eu passo a minha barba na dele pra comprovar, e ali não tem nenhum teste fio, de qualidade, cara. Né? Maravilha, não tem nenhum fio ali pra dizer a verdade, né, Manuel? É isso aí. É isso aí. Não tem então, como. Começando aí já falando sobre o Trump. Né? Com a China aí querendo marcar território desde os anos 2000 e os Estados Unidos falou, aqui não. Aqui é meu, aqui não quero entregar e você não vai fazer aqui o que você já fez ali na África. Porque existe ali uma desculpa que a China tem feito alguns acordos não tão decentes eticamente falando com a África. Vai ali, beleza, eu te dou uma ajuda financeira, só que em contrapartida você cria ali como garantia minerais que são essenciais para a China e também alguns acordos ali de pagamento de juros que não estão totalmente adequados. Só que qual que é o problema disso? Um está falando isso, o outro fala que não, está trazendo prosperidade para a região. Por um lado, não é totalmente errado. A China realmente está provocando ali um grande desenvolvimento nessas áreas onde ela conseguiu ter ali uma grande penetração. Já por um outro lado, os Estados Unidos também está correto. Por quê? A China realmente exerce ali um acordo que não é tão elegante ou então não é tão ético, mas é claro, é um país milenar que tem aí já uma existência, então sabe fazer ali a negociação também. Os Estados Unidos meio que deixou de lado a América Latina já tem um certo tempo. Deixou ali a China entrar literalmente ali com mais expressividade aí na América. E entre os países que a gente tem hoje, boa parte desses países já não tem uma balança comercial maior com os Estados Unidos em relação à China. Vamos pegar um exemplo. Colômbia e México são aí os que fogem da América Latina que tem uma balança comercial mais favorável com os Estados Unidos do que com a China. Os outros países, como o Brasil, até mesmo a Argentina, Uruguai, Peru e Chile, tem muito mais força ali com a própria China. A gente vê alguns projetos muito expressivos, por exemplo, até mesmo na Colômbia ali que tem uma maior balança com os Estados Unidos, tem ali um projeto do metrô de Bogotá, que é a China, é subsídio ali de recursos chinês. O grande porto da cidade ali peruana, acho que é Chacai, agora não lembro aqui o nome de cabeça, mas tem ali também uma grande expressividade aí da China. Então você vê aí uma grande alocação de recursos da China para aumentar esse poderio. Começou ali com um governo que até o Douglas trouxe aí no nosso penúltimo programa, que era ali com o governo chavista, começou ali com a Venezuela, depois foi tendo aí uma grande adesão, então necessariamente a gente tem aí uma mudança na parte de poder. Só que qual que é o problema disso? Os Estados Unidos está querendo marcar sua posição, mas ele não está querendo marcar uma posição como a China de trazer um novo parte de financiamento ou de entrar novos recursos, é mais no sentido de imposição. Isso é muito perigoso, porque você está querendo tirar essa força da China através de possíveis tarifação ou até mesmo de falar, beleza, se você negociar com ele ali, vou dificultar a sua vida. Por exemplo, os Estados Unidos contribuiu com bastante recurso ao longo de 2024, só que agora já não vai contribuir da mesma expressividade aqui na América Latina. Tá forçando ali o Javier Milei quitar a dívida dele
da Argentina com a China para ter ali uma contrapartida de ter uma melhor negociação com o FMI. Então você sempre tem uma imposição, você sempre está colocando algo ali para criar medo e não necessariamente substituir esse parceiro. Por quê? Os Estados Unidos não tem toda essa força agora de forma econômica para conseguir aumentar aí esse poderio em ajuda. Então necessariamente ele está apelando para um outro lado, pela questão ali mesmo de impor o medo. Isso é muito perigoso. Por quê? Não faz sentido. Imagina, para um Brasil que tem uma grande expressividade ali de um comércio com a China, vai deixar de negociar com a China, que é hoje o seu maior parceiro econômico, para simplesmente só aumentar ali o relacionamento com os Estados Unidos? Não, ninguém em sã consciência vai fazer isso. Então não vejo muito sentido nessas ações, só que é uma moeda de negócio que você tem, que os Estados Unidos estão tentando impor, e do outro lado, a China, espertamente, pelo menos até esse momento, não está querendo fazer nenhuma retrucagem. Então, naturalmente, a gente vai ter que ver como que vai dar aí o andamento dessas próximas conversas. Uma coisa também que tem que ficar de olho, né, é que o Trump está ignorando um dos maiores produtos que os Estados Unidos exporta, que é serviço, né, importa. Então, assim, nessa conta aí que o Donald Trump fez de tarifaço, não levou em consideração serviços, né, Douglas? Exatamente, tanto que no cálculo dele, para ele passar essas novas tarifas para esses outros países, estava considerando o déficit comercial, que é um valor de 1,2 trilhões no final do ano fiscal de 2024. Só que se a gente for pegar ali a contribuição da prestação de serviço, você tem um superávit de 295 bilhões de dólares. Tanto que isso aqui ajuda muito a parte da economia americana. E se a gente for colocar um destaque, tanto a Microsoft, a Nvidia também, e essas empresas de tecnologia têm um percentual muito grande no S&P 500, porque essas empresas, além de estar conseguindo maximizar mais os resultados, ela também eleva também o nível do valor de mercado, tanto na bolsa deles. Então, isso não é só visto dentro da parte da economia do mercado financeiro, como também dentro dos resultados das companhias também. Isso aqui mostra muito algumas decisões que isso impactam outros setores, porque se a gente for pegar, essa decisão impactou muito o turismo na economia americana, porque essas tensões também gerou uma certa volatilidade nos mercados e também um pouco mais de medo da própria população, porque simplesmente se ela for viajar para os Estados Unidos, às vezes você pode ter um encarecimento dos produtos, ou às vezes um encarecimento nas passagens, então isso de alguma forma prejudicou um pouco o turismo, que tanto tem até casas de análise que já até projeta uma queda ali de 90 bilhões no PIB de 2025. Lembrando que o turismo hoje representa 2,5% de toda a geração interna de riqueza dentro dos Estados Unidos. E aqui, se a gente for pegar uma curiosidade, a gente pode pegar a parte do Reino Unido, no caso do Brexit, né? Que simplesmente foi uma decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. E eu tava pegando alguns estudos, isso aqui é de 2023, então lembrando que esses estudos não estão atualizados, isso aqui é só um exemplo didático. E tinha até analistas que projetaram ali que na época o Reino Unido perdeu mais de 100 bilhões de libras simplesmente por ter saído da União Europeia, porque isso prejudicou o turismo, prejudicou as questões migratórias, porque obviamente você tinha que ter um visto também aprovado com essa nova dinâmica. Então, qual que é a ideia que a gente quer trazer? Às vezes uma decisão que simplesmente é feita apenas por conta de algo mais simplista, né, como a gente sempre está falando, se os Estados Unidos tem déficit comercial com países, por exemplo, emergentes, isso é natural, porque países que têm uma renda per capita maior, países que importam produto primário, tende a ter uma balança comercial negativa. Então isso pode impactar outros tipos de setores estratégicos da economia, como aconteceu com o Reino Unido, que teve ali uma perda de mais de 100 bilhões de libras, que totaliza na época o câmbio em mais de 124 bilhões. E se a gente for pegar o enfraquecimento ali do PIB, teve um recuo de mais de 5,5%. Esse estudo foi feito pela Bloomberg, ali para os economistas e analistas dessa empresa muito famosa, né? Geralmente todo mundo pega dados dela também. Então, esse aqui é só um dado, uma curiosidade do porquê essas decisões feitas, às vezes, sem fazer uma análise tão aprofundada, pode gerar danos para os outros setores. Mas no quesito aí do Brexit, pelo menos teve ali a votação da população, né? A população realmente votou para sair fora da União Europeia. Até claro, depois teve arrependimento, mas já no caso dos Estados Unidos, nem passou pelo Congresso e nem teve ali consulta da população, né? Foi simplesmente arbitrariamente colocado ali pelo Trump só porque ele colocou ali como era uma questão de emergência nacional, né? Então envolvia a segurança nacional, aí por isso que tem essa brecha ali na Constituição americana que você pode estar fazendo essa implementação desse tarifaço. Se o Trump ferrar com a economia americana, vai abrir pra gente o melhor precedente de enviar dinheiro pro exterior da história, não é isso? Se a gente estiver enviando e comprando Estados Unidos barato, é uma coisa que nunca aconteceu. Se der certo a estratégia, se tiver posicionado em dólar também, bom demais. Se der errado a estratégia pra ele, mas der certo pra China, se tá posicionado em ETF chinês, bom demais. Por
Por isso que o bom investidor, ele faz o quê? Independente do cenário, ele se adequa e coloca dinheiro. Na UVP, a gente ensina sobre China, ó, muito tempo. A gente ensina sobre investimento em Ásia, Índia, Estados Unidos. Não quando o dólar estava 6,30, quando os influenciadorzinhos começaram a mandar você colocar dinheiro em dólar. Aqui no canal, a gente fala sobre empresas dolarizadas, ó, desde o começo, né? Desde 2019. E quem faz a UVP tem o módulo de investimento internacional desde sempre. E tem também o módulo de investimento nacional. E tem também a aula de geopolítica para compreender esses fenômenos todos. Então, a UVP tem passado por uma expansão gigantesca. Se você quiser fazer parte, né, ter acesso a essas aulas, pagando o mesmo preço que anteriormente, e detalhe, com todos esses reajustes, obviamente, nós vamos reajustar o valor em breve. Você vai entrar aí, auvp.com.br. O maior treinamento de investimento do Brasil, obviamente, só para quem ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta nem preencher o questionário, a não ser que você mora com sua mãe, que seu pai não precisa desse dinheiro, né? Por quê? Quem investe aí 500, R$ 1.000 já começa a se beneficiar da UVP porque ela tem uma plataforma própria de investimentos que dá cashback para você em todos os seus investimentos de renda fixa. Então, a taxa que viria para a gente te devolve, só por você ser aluno ou cliente da consultoria. E agora, indo para as terras nacionais aqui do Brasil, né, o governo estuda, então, uma ampliação do teto do MEI. Né? O MEI é um microempreendedor individual, aí, grande parte da população utiliza MEI aí para fazer a sua geração de nota fiscal e tudo mais. E o teto hoje é de R$ 81 mil anuais, nos últimos 12 meses, sempre levando em consideração que não é o ano para frente, é os últimos 12 meses. E esse valor já está extremamente defasado, né? A última atualização foi em 2011 e de lá para cá, se você considerar a inflação somente, o valor de 81 mil deveria estar em cerca de R$ 179 mil, ou seja, está muito defasado. Existem já projetos de lei passando, né, tramitando no Congresso, uns de 110 mil, outros de 140, também tem o Super MEI, aquele projeto, o PL 108 de 2021 lá, que diz que deveria ser 130 mil. Quase passou aquela proposta, mas também ficou travado ali no nosso querido Congresso Nacional, até porque eles trabalham muito, né? Tem muita coisa para fazer, então 3, 4 anos para fazer um projeto de lei realmente é muito pegado. Então, tá lá parado e agora o governo tenta pressionar aí, junto com esse pacote de medidas que tenta a reeleição do Lula, esse aumento do teto aí do MEI, microempresário individual. É que você vai ter aí um grande avanço, porque hoje já são quase 17 milhões de pessoas que são aí consideradas MEI. Se você aumenta aí esse teto de arrecadação, né, de faturamento que você pode ter, naturalmente você vai ter ali também mais pessoas sendo consideradas MEI, podendo se enquadrar, aquelas que já se desenquadraram devido a não ter esse reajuste natural se a gente fosse considerar só a inflação conforme o Edson, teria que estar ali num teto de 180 mil aproximadamente. O que acontece com isso é que você tem alguns outros benefícios aí também, vai poder contratar até 2 pessoas, é esse projeto que tem, então naturalmente você teria ali também um pouquinho de condições melhores. Um outro ponto também que chama muita atenção é que, querendo ou não, vai ter ali uma progressividade para quem passar desse limite. Então você não vai pagar ali uma carga tributária muito mais alta, você vai pagar só sobre o excedente, que é como acontece hoje, por exemplo, no lucro presumido, que você tem ali, então essa parte aí de benefício também, que só paga ali algo acima do que passar dentro daquele lucro presumido. Então tem também aí essa parte do MEI que vai ser bastante dinâmica. E querendo ou não, o MEI, ele é uma fonte, como o próprio Edson falou aí, de arrecadação de possíveis votos, de aumentar ali a popularidade, e ele vamos dizer assim, fortalece a economia. É uma economia que está sempre aí, por exemplo, vamos pegar aí o local aí da sua cidade que mais tem movimento aí da parte ali de comércio de varejo aqui, para quem está aqui em Goiânia, quem está familiarizado com a região, é a região de 44. Boa parte daquele pessoal ali que está vendendo nas regiões é se enquadrado como MEI. Só que poderia ter muito mais enquadramento no MEI, tá pagando ali uma alíquota menor, se tivesse esse reajuste. Então, se a gente tem esse reajuste natural, você está incentivando ali de forma natural, você está conseguindo ali tirar as pessoas da informalidade e trazendo elas ali para algo mais salutar. Que hoje a gente tem aí um pagamento de 5% sobre o salário mínimo, por parte ali do INSS, então imagina, se você conseguindo ter aí uma maior efetividade, então querendo ou não também traria ali um pouco mais de arrecadação também para o governo, é claro, o governo não precisa de mais arrecadação, mas nunca é bom também aí não contar com isso. E um outro ponto que a gente vê também é que no meio, principalmente no Nordeste ali, as mulheres são bastante fortes em relação a esse quesito. 70% ali do Nordeste que são considerados aí MEI são de mulheres. Então a gente vê também aí um grande incentivo, principalmente para o público feminino. É um ponto aí, se for aprovado, de vitória. E eu acredito aí que a classe, que é classificada aí como MEI, vai sem dúvida nenhuma ficar feliz com essa notícia.
Perfeito. Queria só dar uma curiosidade. Quando eu tava tinha algumas aulas de atuarial. Atuarial na faculdade, você pega a parte ali das tábuas de estatística de vida, de previdência. Geralmente essas tábuas é utilizada nas empresas seguradoras, né? Correto. Eu lembro que a minha professora sempre falava que às vezes tem empreendedores que... Às vezes tem pessoas que alteram para microempreendedor individual para ter menos incidência de impostos, né? Só que isso aqui é uma curiosidade da aula e eu acho que é importante também a gente passar essa mensagem. Porque acontece, quando você entra na fase final da sua vida, né, quando você está buscando maior a aposentadoria, geralmente no curto prazo você busca ali ser um microempreendedor, só que você tem um salário assim, vamos imaginar que você tem um salário de 10 mil reais. Eu vou colocar aqui tudo bem que já vai passar o limite do MEI, mas que é só um exemplo bem didático. Mas vamos imaginar que você pega o limite do MEI de faturamento mensal e você contribui com 5% do INSS. Só que se você não fazer uma reserva financeira, uma reserva de emergência, e claro, ter estratégias ali para você ao longo do tempo pegar os proventos da sua carteira de investimento para você ter uma aposentadoria digna, acaba que o quanto o MEI vai te pagar é só o salário mínimo, né? Sim. Então, se você simplesmente gastar toda aquela renda da sua fonte de renda e não pensar Preparar no pro futuro, às vezes a contribuição que você fez pelo MEI, que vai te dar só um INSS, o valor de salário mínimo, pode ser algo um pouquinho mais preocupante, né? Porque imagina, a pessoa recebeu historicamente um valor muito superior do que ela vai receber de previdência. Então é sempre importante também você... Se tiver nessa lógica mesmo via o MEI, é importante também você pensar que no futuro, um dia, você pode perder essa fonte importante de receita e como que vai estar na parte da Previdência. E essa lógica também amplia-se aí a qualquer tipo de pessoa que vive no Brasil. Porque a própria pirâmide ali do INSS, né, a gente fala no pagamento de pessoas que pagam impostos hoje, que vão para o INSS e que fazem com que as pessoas sejam aposentadas lá. A gente tem um maior número de aposentados, a gente tem uma expectativa de vida maior, uma taxa de natalidade menor, então claramente vai faltar dinheiro quando chegar a nossa hora de aposentar. Verdade. Então, de toda forma, mesmo sendo do MEI ou não, também tem que fazer uma previdência por fora, tem que fazer uns investimentos. E falando nisso, então é mais uma forma aí também do governo se posicionar acerca de buscar mais arrecadação, né? E aí me faz uma curiosidade, né? Aqui diretamente para Manuel e também para Douglas, né? Eu falo que a empresa, né? O trabalho fez a gente se conhecer, né? A vida nos tornou amigos e o ódio ao pagamento de impostos nos fez irmãos, né? Então, falando nisso, a gente segue o programa aí falando sobre quem? Sobre ela. A Península, né? Quem que é a Península? É aquela empresa do Abílio Diniz. Abílio Diniz, né? Já falecido, que ele hoje tem 4,9%, hoje já não tem mais, né? Tinha 4,9% do Carrefour Brasil e efetuou a venda aí de uma grande participação acionária. 4,9% de todo o Carrefour Brasil é muita coisa. E foi no momento estratégico, né? Que foi pouco tempo antes, né? Da Assembleia Geral dos Cotistas do Carrefour Brasil, que está bem tendente ali a aprovar o fechamento de capital ali frente à proposta do Carrefour da França. Não, perfeito, acho que você resumiu muito bem essa notícia, Edson. Só queria colocar uma curiosidade mesmo, porque o Abílio Diniz, historicamente, ele era o controlador do GPA, né, do Grupo Pão de Açúcar. Na verdade, assim, o pai dele foi o criador dessa empresa. E depois ela perdeu o controle pro Cassino, que é um grupo francês também que é rival do Carrefour. E depois ele percebeu que ao longo do tempo tinha que buscar novas estratégias de investimento, então ele fez essa compra, esse pequeno percentual de 4,9% do Carrefour Brasil, operação brasileira, tanto que a própria família cogitou também trocar suas ações da operação do Brasil com a parte do controlador que está voltado na França. Só que esse acordo não teve nenhum andamento, não teve nada positivo entre as duas partes, e acaba que a própria família encerrou a sua composição acionária no Carrefour Brasil, antes também dessa possível fechamento de capital aqui, né? E outra coisa também, o Abílio Diniz, historicamente, ele sempre teve participações em outros negócios, como a BRF. Lembrando que aqui no nosso canal, a gente tem um vídeo mostrando a história da BRF também, como é que ela conseguiu crescer também no seu setor. Ela fez uma fusão com a Sadia, né? Sadia e Perdigão criou a Brasil Foods. Então, se você quiser também saber um pouco mais de curiosidade sobre a BRF, a gente tem um vídeo muito interessante aqui na UVP Capital. Exatamente. Excelente. Então, esse foi o seu vídeo, né? Tem algum comentário que vocês queiram ler aí? Só que tá faltando. O Rodrigo aí falou que ele gosta muito dos comentários que você faz ali, no sentido de explicar para uma criança. Hoje você não veio aí com essa veia. Hoje né? eu... Hoje é um programa para adulto, então? Então, uau. Vamos lá, explicar o que a gente falou que
que uma criança talvez não entenderia. Vamos lá. A gente falou agora sobre fechamento de capital. O que é uma Assembleia Geral de Cotistas fechando capital? A gente tem o Carrefour Brasil. No Carrefour Brasil ele tem vários acionistas, pessoas que compram parte da empresa, e a empresa pode recomprar todas essas ações e voltar 100% do capital para ela. E aí vira uma empresa de capital fechado. A diferença de capital aberto e capital fechado é que capital aberto você abre para qualquer pessoa ali conseguir realizar a compra e virar parte sócio da sua empresa. Quando o Carrefour Brasil faz esse fechamento, ou seja, é através de uma assembleia de cotistas. E necessariamente tem que chamar todos os cotistas, não vai chamar todo mundo numa sala, né? São milhares de cotistas, então você tem que fazer um documento escrito convocando eles para deliberar ali. Mas quem vai deliberar sobre isso é a maioria do capital social, então um cotista pequeno nem tem voz. E é isso, Sim. Então fecha o capital e a empresa volta a ser um grupo fechado, podendo fazer essa venda aí. Exatamente. E às vezes, quando você tem um percentual muito grande que é voltado ao mercado, na verdade aqui, não, acho que por um exemplo fica melhor, quando você tem um percentual de ações que está menor em relação aos controladores, acaba que mesmo você abrindo para a assembleia, se um controlador tiver o interesse de fechar, ele tem o poder todo de fazer o voto e fechar sem que os próprios minoritários consigam expressar a sua opinião ou que o seu interesse contrário à decisão do controlador. Exato. Por isso que você vai ver grandes negociações do mercado de 49,51. Sempre é isso. Porque nunca se compra 50% de uma empresa. Porque se você compra 50%, apesar de você ter muito, você não tem o controle. Se você tiver 50,0000001, você tem já o controle. É você quem manda, porque quem manda é o capital social. Então, sempre que você vai ver grandes negociações, eles travam em 49%. Então, assim, nós comprei 49%. Acho que foi o Itaú comprou 49% da XP, né, na época, muito tempo atrás. Ou foi 51%? Sim, 2018. 2018. Ou seja, ele comprou tudo o que ele podia até o capital social. Ou seja, ele comprou tudo menos o controle. Então é isso, acabou o programa. Alguém quer dar alguma palavra aí para a nação brasileira que acompanha esse programa aqui? Não, sem palavra. Proparoxítona é uma grande palavra aí. Grande palavra.